Então, pessoal, hoje vamos estar falando aqui um pouco sobre a área, envolvendo as integrais. Fazer aqui uma explicação do livro de cálculo A, que já traz bem organizado para a gente, esse conteúdo, esse tópico do conteúdo. Então, vamos lá. Em relação à área. Desde os tempos mais antigos, os matemáticos se preocupam com o problema de determinar a área de uma figura plana. O procedimento mais usado foi o método da exaustão, que consiste em aproximar a figura dada por meio de outras cujas áreas são conhecidas. Como exemplo, podemos citar o círculo. Para definir sua área, consideramos um polígono regular inscrito de n lados, que denotamos por P, que é essa primeira imagem aqui, onde eu tenho um círculo e aí ele está inscrito com n lados. Seja a n a área do polígono PN. Então, a n vai ser igual a n vezes A, onde A é a área do triângulo de base e a altura, como a gente já conhece, da geometria, da trigonometria, que traz para nós essas medidas aí. Então, isso aqui é basicamente uma contextualização. Como área vai ser igual a I vezes H sobre 2 e o perímetro do polígono é dado por N igual a N vezes L, e aí ele traz aqui uma adaptação da fórmula. Então, basicamente, essa aqui é a fórmula final que eles obtiveram. Então, fazendo N crescer cada vez mais, isto é, N indo até o infinito, o polígono P torna-se uma aproximação do círculo. O perímetro P aproxima-se do comprimento da circunferência, 2πr, 2π vezes raio, e a altura H se aproxima do raio R. Temos isso aqui que é a área do círculo, Isso aqui basicamente da geometria que a gente já conhece. Usando aqui, definição de limite, Então, para definir a área de uma figura plana qualquer, procedemos de forma análoga. Aproximamos a figura por polígonos cujas áreas possam ser calculadas pelos métodos da geometria elementar. Consideremos agora o problema de definir a área de uma região plana S, delimitada pelo gráfico de uma função contínua não negativa f, pelo eixo do x e por duas retas, x igual a e x igual a b. Então, aqui ele traz para nós um gráfico, onde eu tenho o eixo x e o eixo y. Y é f de x, a própria função, e aí eu tenho aqui essa delimitação, Eu tenho aqui o ponto A e o ponto B, basicamente a delimitação da função. Como ele fala aqui, x igual a A e x igual a B. Então, esse aqui é o nosso gráfico. Para isso, fazemos uma partição do intervalo AB, intervalo fechado, Isto é, dividimos o intervalo em N subintervalos, escolhendo os pontos. E aí, A vai ser igual a x0, que é menor que x1, que é menor, até xn, que vai ser igual a b. Então, a variação, de xi menos 1, o comprimento do intervalo. Em cada um desses intervalos, escolhemos um ponto qualquer C, Então, para cada um desses, construímos um retângulo com determinada base e com determinada altura, que é isso que ele traz aqui para nós. Novamente, os eixos, x e y. E aqui ele traz x0, xi menos 1, xn menos 1, que é uma generalização do que foi falado anteriormente. Então, aqui, essa figura ilustra os retângulos, nos casos de n igual a 4 e n igual a 8, fazendo a substituição, da variável pelos valores aqui de n, Então, a gente obtém esses gráficos aí, essas funções. A soma das áreas dos n retângulos, que representamos por Sn, é dada por... Então, aqui, ele está falando basicamente desses retângulos aqui, que é como se fosse um gráfico de barras, Mostrando aqui a área usando as integrais. Então, até então, na verdade, a gente não está usando integrais, é basicamente a interpretação, Utilizando a geometria mesmo, o plano cartesiano. Então, aqui, ele mostra o esquema, que foi utilizado para calcular a soma dos retângulos e aqui a soma, dos termos. Essa soma é chamada de soma de Riemann, da função f de x. Podemos observar que à medida que n cresce muito, e cada variação de x i é igual a 1 até n, torna-se muito pequeno, a soma das áreas retangulares aproxima-se do que intuitivamente entendemos como a área de S. Então, chegamos na definição.
seja y igual a f de x uma função contínua, não negativa em A e B, intervalo fechado, né? A área sobre a curva y igual a f de x de A até B é definida por... Então, aqui a gente tem a definição. A fórmula que generaliza, né? Onde para cada i igual a 1 é um ponto arbitrário do intervalo, né? Então, é possível provar que o limite dessa definição existe e é um número não negativo. Muito bem, agora falando sobre as distâncias. O cálculo da distância percorrida por um móvel durante um período de tempo, sendo conhecida a velocidade do móvel em todos os instantes, pode ser visualizado como um problema inverso ao cálculo da velocidade, como foi discutido. Quando a velocidade é constante, o problema do cálculo da distância reduz-se a procedimentos elementares a partir do conceito de que distância é igual a velocidade vezes o tempo, que a gente já está falando de física, né? Quando a velocidade varia, precisamos elaborar um pouco mais as ideias para encontrar a distância percorrida. Então, aqui ele traz um exemplo do tempo e da velocidade, exemplo básico, simples da mecânica, né? Que distância, velocidade vezes o tempo, a partir disso aqui, ó, com o tempo e velocidade, a gente consegue calcular a distância, né? Então, aqui ele só desenvolveu o cálculo, utilizando os valores aqui, né? Aqui da mesma forma, aqui ele basicamente trouxe exemplos para nós dessa aplicação, né? Da fórmula que é a distância igual a velocidade vezes o tempo. Fórmula básica da física. E aqui, a elaboração do gráfico, né? A gente tem um gráfico aqui, onde ele utilizou os intervalos, né, no caso, mínimo de 2, máximo de 12 praticamente, né, porque o gráfico acabou aqui, e a elaboração do gráfico, né? Então, podemos melhorar nossa estimativa obtendo os valores da velocidade em intervalos de tempos menores. Então, aqui ele trouxe novamente mais um exemplo, novamente o gráfico, só que com valores diferentes, né, para a gente poder entender. Então, basicamente, aqui ele terminou de fazer o exemplo, né, aplicando os valores do gráfico. E no final aqui a gente conseguiu o quê? A fórmula da distância, né, utilizando os limites. Então, o limite é igual à soma desses termos aqui, né. É bom lembrar que a grandeza distância não é igual à área. O valor numérico é igual, mas estamos lidando com grandezas diferentes. Então, são grandezas diferentes, né. Agora sim, entra a contextualização disso aqui que a gente viu, né, da área e tudo mais, com a integral definida. Então, muito bem, a integral definida está associada ao limite da definição. Ela nasceu com a formalização matemática dos problemas de áreas e problemas físicos. De acordo com a terminologia introduzida na seção anterior, temos a seguinte definição. Então, aqui a gente tem uma definição. Seja f uma função definida no intervalo fechado de a a b e seja p uma partição qualquer de ab. A integral definida de f de a até b é denotada por... Isso aqui é o quê? É a fórmula básica, né, da integral definida. A gente tem uma função f de x em relação a x e aqui o valor mínimo e o valor máximo, né, indo de a até b. Isso aqui é dado por todo esse limite aqui que ele já mostrou acima pra gente, né? Desde que o limite do segundo membro exista. Então, se isso aqui existe, né? Se a integral de f de x dx de a até b existe, dizemos que f é integrável em a e b. Então, nessa notação, os números de a e b são chamados de limites de integração, né? A é o limite inferior e B é o limite superior. A é o mínimo e B é o máximo. Então, se f é integrável em a, b, então a função em relação a x de a até b vai ser igual a... Isso aqui basicamente ele está falando que é a mesma coisa para qualquer variável, né? Se ele está analisando em relação a x, em relação a t ou em relação a s, isso aqui é válido, né? Porque é uma generalização de como que se resolve. Isto é, podemos usar qualquer símbolo para representar a variável independente. Quando a função f é contínua e não negativa em AB, a definição da integral definida coincide com a definição da área. Portanto, nesse caso, a integral definida com essa função é a área da região sobre o gráfico. Então, sempre que utilizamos o intervalo de AB, supomos que A é menor que B.
Assim, em nossa definição, não levamos em conta os casos em que o limite inferior é maior do que o limite superior, né? A gente considera apenas quando A é menor que B, para ficar da forma adequada, né? Limite inferior e limite superior. Então, definição: se A é maior que B, então a f de x dx de A até B vai ser igual a ela mesma, só que negativa, né? E aqui a gente tem o inverso. O limite inferior embaixo, aliás, o limite superior, né, embaixo e o limite inferior em cima, da forma trocada. Então, se a integral à direita existir. Se A é igual a B e f de A existe, então essa função aqui vai ser igual a zero. É muito importante saber quais funções são integráveis. Uma ampla classe de funções usadas no cálculo é a classe de funções contínuas. O teorema a seguir, cuja demonstração será omitida, garante que elas são integráveis. Então, aqui a gente vem para o primeiro teorema. Se f é contínua sobre a e b, então f é integrável. Propriedades da integral definida, né? Se f é integrável e k é um número real arbitrário, então k vezes f é integrável em AB. Então, aqui basicamente é aquela regra que a gente já utilizou em várias questões aqui. Sempre que eu tenho um valor multiplicado pela função, eu posso tirar esse valor para fora da integral. É o que acontece, por exemplo, nesse caso aqui, ó. Se eu tenho A, B, e a minha função é, por exemplo, 2x mais 1. O que eu posso fazer nesse caso aqui? Esse 2x... Esse 2 que está aqui multiplicando, ele pode ficar para fora da integral. Então, eu posso ter integral de A até B, com 2 multiplicando aqui fora, e dentro da integral eu vou ter somente o x mais 1, tá? Esse 2 assume o valor, aliás, no nosso exemplo aqui, esse k assume o valor de 2, né? Então, essa é a nossa função, e aqui o 2 ele pode ficar multiplicando, é o k da função. Basicamente isso aqui. Lembrando que também tem a autopropriedade, né, que eu posso separar isso aqui em duas integrais, então eu teria integral de x de A até B mais integral de 1 de A até B, né, mas isso aí é uma outra propriedade. Então, como f é integrável em AB, existe esse limite aqui, e portanto podemos escrever, aqui ele fez uma generalização, basicamente a prova, né, de que isso aqui é verdade. Então, vamos lá. Próxima proposição. Se f e g são funções integráveis em AB, então f mais g é integrável em AB. O que ele está falando aqui? Exatamente o que eu falei anteriormente, né, de separar as integrais. Se eu tenho, por exemplo, integral de A até B, de, por exemplo, x mais 2, dx, né? O que pode acontecer nesse caso aqui? Eu tenho a integral de A até B de x, dx, mais a integral de 2 dx. Só que aqui está na forma generalizada, né? Eu tenho aqui toda uma integral, uma soma, e aqui eu separei em duas, né? Exatamente o que a gente fez aqui, a demonstração. Então, aqui ele traz a prova, né? Mostrando que isso aqui é verdade, mostrando a veracidade da proposição, né? E ele chega aqui à demonstração final. A nossa próxima proposição é a seguinte: se C é maior que A e menor que B, e F é integrável em AC e em CB, então F é integrável em AB. Então, aqui ele traz o quê? Ele traz exatamente duas integrais. Duas integrais não, ele traz uma integral, né, onde todas aqui têm a mesma forma, ó, fx de dx, fx dx e fx dx. Só que a mudança está no intervalo. Aqui a gente tem AB, aqui AC, né? E aí, a última é CB, exatamente o que ele falou aqui. Se essa função é verdade, então a soma dessas duas aqui, dessas duas funções, que são as mesmas, né, porém com um intervalo diferente, também é verdade. Então, se C é maior que A e menor que B e F é integrável, então, e F é integrável nesses dois casos aqui, né, em AC e em CB, então,
f é integrável em AB também, né? Aqui vem a prova, né, dessa proposição. Toda a prova aqui mostrando que isso é verdade. E aqui ele traz uma ilustração dessa proposição, né? Onde eu tenho aqui, ó, A, B e C, né? Sendo que C é maior que A e menor que B. Basicamente a demonstração. Né? A próxima proposição é a seguinte: se f é integrável e f de x é maior ou igual a zero para todo x em AB, então f de x dx é maior ou igual a zero. Significa basicamente que a gente não pode ter uma resposta negativa, né? Se f é integrável e se f de x é maior ou igual a zero para todo x nesse intervalo de AB, então a função obviamente tem que ser maior do que zero também. Aqui vem basicamente a prova dessa proposição, né? E partindo para a próxima, a gente tem o seguinte: se f e g são integráveis em AB e f de x é maior ou igual a g de x para todo x em AB, então a gente tem o quê? A gente tem que o f de x dx de A até B tem que ser maior ou igual a g de x dx de A até B. Então, se elas são integráveis e os intervalos, né? Se f e g são integráveis nesse intervalo aqui e f é maior que g nesse mesmo intervalo, então f de x vai ser maior ou igual a g de x, né? Mais uma vez a prova. E a próxima proposição é: se f é uma função contínua em AB, então o módulo de f de x dx de A até B vai ser menor ou igual que o módulo de f de x dx de A até B. Basicamente é o seguinte: esse módulo da função completa, né, o módulo da integral completa, f de x dx de A até B, ele é menor ou igual ao módulo apenas da função, né, tirando aqui a variável da integração e os intervalos, né. Então, o módulo de toda a integral é menor ou igual ao módulo apenas da função que a gente está integrando, né. Aqui vem a prova, né. A próxima proposição é a seguinte: se f é uma função contínua em AB, existe um ponto C entre A e B, tal que f de x dx de A até B vai ser igual a B menos A vezes f de C. Então, isso aqui é basicamente a subtração do intervalo, né? E o f de C, que é f da constante, né? Sempre a gente coloca a constante no final, né? Então, a função dessa constante aqui. Se f é uma função contínua, então existe um ponto C entre A e B, né? Aqui, basicamente, ele fez um gráfico demonstrando a veracidade disso aqui, né? E a gente já parte aqui para o teorema fundamental do cálculo. Então, agora falando sobre o teorema fundamental do cálculo, ele nos permite, né, relacionar as operações de soma e integração. Ele nos diz, né, o teorema fundamental do cálculo basicamente nos diz que, conhecendo uma primitiva de uma função, né, a derivada, podemos calcular a sua integral definida, né? Basicamente, é a propriedade, né, de que a integral é o contrário da derivada, né? A derivada é o caminho inverso da integral. Com isso, obtemos uma maneira rápida e simples de resolver inúmeros problemas práticos que envolvem o cálculo da integral definida. Para apresentar formalmente o teorema, inicialmente vamos definir uma importante função auxiliar como segue. Então, aqui, basicamente, uma função definida simples, né, f de t dt, uma forma generalizada, onde fixamos o limite inferior a e fazemos variar o limite superior. Então, o valor da integral dependerá desse limite superior variável que indicaremos por x. Fazendo x variar no intervalo AB, obtemos uma função g de x dada por... E aí ele fala para mim que g de x vai ser igual ao intervalo de a x, né, que é o que a gente está indicando, de f de t dt. Intuitivamente, podemos compreender o significado de g de x através de uma análise geométrica, né, conforme vimos. Então, a integral de f de t dt, ela representa a área abaixo do gráfico de f entre a e b. E aí ele traz uma figura para nós, né, representando aqui essa integral. Então, da mesma forma, g de x vai ser igual à integral de a até x de f de t dt. Isso aqui nos dá a área abaixo do gráfico, né,
de f entre a e x. E aí a gente pode observar que g de a é igual a 0 e GB nos dá a área da figura. Então, aqui ele trouxe o gráfico com as funções, né, que a gente está trabalhando, e aqui os intervalos de integração. Lembrando que nesse ponto aqui eu tenho o x, né, que a gente está trabalhando agora. Então, vamos determinar a derivada da função g de x. Temos a seguinte proposição. Então, a primeira proposição aqui do teorema fundamental do cálculo me diz que seja f uma função contínua no intervalo fechado de a até b. Então, a função g de a até b nos números reais é definida por g de x, que é igual à integral de a até x de f de t dt. Tem derivada em todos os pontos, x pertence a b, que é dado por... Então, a derivada de g de x é igual a f de x. A derivada de x, né, é igual à integral, né, de a até x de f de t dt, que é igual a f de x. Então, aqui ele traz a prova, né, toda a prova aqui dessa proposição, chegando aqui no resultado final, né, que é o que a gente já tinha visto no começo, basicamente só a prova dessa proposição aqui. Então, o próximo teorema diz o seguinte, aliás, o teorema, né, o outro era uma proposição. Então, esse teorema diz que se f é contínua sobre AB e se f é uma primitiva de... Se f maiúsculo, né, é uma primitiva de f neste intervalo, então, né, a gente tem o seguinte, f de t dt vai de a até b é igual a f de b menos f de a. Isso aqui é o seguinte, quando chega no final da integral, né, de uma integral definida, é aquele esquema que a gente precisa substituir a variável pelo valor, pelos valores aqui do intervalo, né? A gente faz uma subtração entre eles. Então, sempre que eu chego no final de uma integral definida, a integral indefinida é basicamente você só resolver a integral em si. Já a integral definida, depois de resolver, né, utilizando a tabela de integração e tudo mais, a gente precisa ali colocar os intervalos, né, valores mínimo, valor mínimo e valor máximo, subtrair os dois, né, valor máximo menos o valor mínimo. Isso aqui é a prova, né, dessa proposição, e aí a gente já parte para os exemplos. Esses aqui são alguns exemplos simples que a gente já resolveu alguns exercícios aqui, né, desenrolando todas as propriedades, né, desse esquema.